nome é Vanik Corrêa, eu sou ilustrador, sou quadrinista e sou professor de arte. Eu trabalho mais de 15 anos com ilustração editorial, publicitária, faço storyboard para publicidade, né? Faço ilustração para livros. Desenho desde criança, né? Mas a ilustração foi um momento, um start, que eu decidi, isso eu tinha, sei lá, uns 16, 17 anos. Aí eu fiz um portfólio, imprimi, formato de CD, 12x12, encadernei e comecei a andar na rua atrás de uma agência de publicidade. E eu bati na agência Brasileta, ela é extinta hoje, mas os amigos continuaram, né? Então, dali eu fui para outras agências, fui para outros lugares. Depois daqui eu fui embora, fui para Florianópolis, morei em Florianópolis. Eu voltei, aí fui trabalhar no Jornal Estado. Depois eu fui trabalhar na Animatronic, do Josué Júnior. E lá eu fiquei também, acho que quase um ano com ele. Daí eu fui para São Paulo fazer um curso de animação, fiquei um mês em São Paulo. E depois do curso eu falei, Josué, eu não consigo mais trabalhar para você, eu quero trabalhar para mim. Conhecendo um cliente aqui, um cliente ali, e foi formando uma carta de cliente, né? O desenho, quanto mais eu trabalho, mais eu tenho um repertório visual. Quanto mais eu assisto, quanto mais eu vejo também. Durante muito tempo eu fiz vários estilos, porque eu não queria ficar apegado a um estilo próprio. Eu queria fazer o do Pato Donald ao Tom e Jerry, eu queria fazer todos, para aprender a trabalhar com eles, né? Para depois chegar hoje e falar assim, bom, agora eu consigo fazer o meu estilo de trabalho para ficar mais parecido com todas as capas que eu fizer agora, vai ter um estilo, aquele lá é o trabalho do Vanik. Então chega um momento que aconteceu isso, né? Mas tudo é um processo, eu fui aprendendo a copiar outros artistas para encontrar o meu estilo. O Detalhes, eu vou falar, depois você tem que conversar com a minha esposa sobre isso, tá? Mas o Detalhes foi na época que eu estava na faculdade e ela teve um sonho e ela queria muito que aquele sonho fosse ilustrado. E aí eu contei pra ele a história, eu falei, olha, tá acontecendo isso na história e conto como os personagens se conhecem. E assim, é muito impactante para mim, porque parece que eu estava lá. Então assim, a sensação que eu tenho é que eu vivi a história. O livro, ele é uma história em quadrinho, ele tem 246 páginas. O primeiro livro é um romance em quadrinhos que fala sobre fé, sobre amor. É regional também, a minha ideia é que eu sou muito bairrista, gosto muito da minha terra. Então tem um pouquinho de Aquidauana, tem um pouquinho de Campo Grande, né? Assim, é uma história num lugar fictício, né? Não se fala que lugar que é. Mas ela tem vários elementos regionais assim, na história. E aí hoje a gente já tá para lançar o outro livro, que foi O Amor sobre Rodas. Aí essa história ela foi sendo construída. Se passa em Campo Grande, década de 90, e tem elementos também muito elemento cultural, né? A nossa cidade tem elemento imaterial e imaterial, né? Que são os patrimônios nossos, né? Por mais que seja um romance adolescente, que são duas pessoas que estão indo para a fase adulta, nesse O Amor sobre Rodas, é um livro que fala sobre perdão, né? Você perdoar as coisas que aconteceram no seu passado para você caminhar para um futuro melhor, né? A ideia da universidade me mostrou que eu precisava aprender. Eu achava que eu sabia tudo. Depois de lá eu tive que fazer uma pós-graduação, aí eu me aprofundei na minha área, que não é quadrinhos, né? Eu não tenho faculdade de quadrinhos em Campo Grande, mas eu me aprofundei na área da cultura, na área esse saber cultural e material, saber onde estão as coisas belas da minha cidade, do meu estado, né? Então é para isso que eu me foquei, né? Na questão de aprender essas teorias, aprender onde estão aquilo que eu posso beber para poder trabalhar e fazer os meus livros, né? Tem muitos livros que ainda estão na gaveta, né? Também sobre temáticas importantes, falando sobre ecologia, falando sobre família, né? Então eu tenho muita coisa que está escrita e que está guardada. Mas também tenho a minha empresa, né? Eu tenho uma empresa de ilustração. A minha ideia é produzir quadrinhos para a empresa. Então eu estou planejando isso agora com afinco mesmo, de produzir material paradidático, didático, não só para empresas, mas assim, eu crio e vendo. Então eu tenho essas pretensões, né? Sempre trabalhar com quadrinhos e ilustração.